Fala pessoal, vamos começar mais uma aula da Batflox. Hoje a gente vai continuar com a nossa questão de controles. E olha o que a gente vai fazer hoje. E vamos começar também a colocar uma questão mais de orientação a objeto e de reaproveitamento de código. Nós vamos usar aqui o seguinte objeto. Split Container, olha que legal. Isso aqui é bem bacana. Legal? E vamos também criar mais alguma coisinha, talvez fazer isso aqui, ó. Esse split container ele pode ser tanto assim como na vertical, quer dizer, na horizontal, certo? E podemos também colocar isso aqui, ó, olha que legal, um doc container. Então ficaria um doc container aqui com algumas opções. E aqui nós colocaríamos os dois ALVs, legal? E aqui, o que a gente poderia fazer? Nós vamos exibir o que aqui? O que? Nós poderíamos exibir aqui um... Cadê? Aqui, ó. Algo assim, um container HTML, certo? Vamos ver as notícias do UOL. Mamãe. Viu? Que legal. Bom, então vamos fazer isso. A gente não vai mexer com árvore agora, porque árvore é uma questão bem complicadinha, certo? E em termos de controle é uma das mais complicadinhas. Porém, a gente já vai começar a mexer, certo? Porque a ideia é que vocês tenham esse conhecimento. Nós temos também uma questão de objeto que são os... Eu não sei se a gente deve mexer. Não vou mexer agora, senão vai ficar muita coisa. Então vamos lá. Eu vou dar digamos, uma agilizada aqui, para a gente não perder muito tempo. Então esse é o programa número 2. Programa executável. Bacana. Então, vamos lá fazer aquela questão. A ideia aqui é criarmos digamos, vamos ver. Vou mudar de ideia. Vou fazer uma parada bem interessante. Eu vou mostrar para vocês. O que a gente vai fazer? Tá vendo aqui, ó? Eu vou voltar aqui no controles. A gente vai trabalhar bem essa questão de criar vários objetos. Vamos aqui nos exemplos de controle. Olha que legal. Nós temos o split container. Tá vendo aqui, ó? Split container. Nós podemos dar um split quantas vezes? Várias. Então a gente vai fazer mais ou menos um joguinho, certo? Nós vamos pegar esse split e splitar ele o máximo possível. Em cada container, subcontainer desse split, a gente vai fazer alguma brincadeirazinha, como se fosse um joguinho mesmo. Beleza? Vamos lá. Olha que legal. Nessa tela de controle, a gente pode pegar aqui por drag and drop e ele abre o código do programa. Legal, né? Fala que não é legal. Pô, isso é legal. Então vamos voltar aqui e vamos para o Power. Então, se vocês perceberem, muita coisa se repete. Na verdade, vamos lá. Vamos criar uma classe estática para gerenciar a questão das telas e de todo o resto. Mas não vamos utilizá-la para colocar objeto. Então vamos lá.
Include. Vou colocar isso no include, porque fica muito mais fofinho. Deck. Learn class. Bacana. Ó, eu estou criando os includes aqui. Tá vendo? Eu vou apertando Enter direto porque a gente já sabe todas as telinhas que ele usa, né? Então, eu vou dar uma corridinha um pouquinho, porque senão esse programa vai ter aquelas 28 horas de programa. Então, vamos declarar nossa classezinha estática que gerencia tudo. Class. Pá, tá vendo que é rapidinho? Então, conforme vocês vão fazendo, por isso que é importante fazer o Lay Repetition. Para vocês pegarem essa agilidade. Então, pá, já vão fazendo. Legal? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui. Isso aqui, ó, se você faz uma programação dessa, assim, dessa forma, e um ABAP que não manja muito objeto e dá uma olhada, meu, o cara vai olhar, sabe, dá uma presa, assim. Se você já vai colocar que tem um conhecimento diferenciado. Porque no mercado SAP, no pessoal de ABAP, poucos são que conhecem orientação a objeto e que trabalham com ele. E isso é um diferencial muito grande. Então, foquem na orientação a objeto porque é muito legal. Mas tem que aprender tudo. E também é legal mesclar, muitas vezes, não focar 100% em orientação a objeto. Em alguns casos, é interessante mesclar também essa parte de colocar um perform aqui e tal, para dar uma agilizada. Então você acaba utilizando o melhor dos dois mundos aí. Então vamos lá. Nesse start, ele vai dar um call screen 100. Então agora eu vou dar o speed dial aqui para criar a tela 100, certo? Tudo aqui que vocês já sabem. Ah, aqui eu tinha feito um agilizador de... Quer ver, era case sai. Ah, não, era case underline. Ó, que legal. Beleza, deixa eu colocar aqui na hierarquia para ver todos os objetos. Vou tirar a edição, vou ativar. Pá. Então, teoricamente, esse programa já está pronto. Beleza, voltar. Então vamos dar uma olhadinha na tela. Na verdade, eu tinha que voltar ali e colocar a questão dela maximizar toda a tela para ficar bem fofinho. Bem fofinho, bem fofinho. Certo, deixa eu ver aqui. Bacana, abriu. Eu vou fechar aqui. Eu vou colocar esses atributos aqui com o máximo da tela. Beleza, salvei. Vou em layout de novo. Agora ele vai abrir rapidinho. E a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar um container aqui, ó. Só um container. Nosso container, vamos colocar em toda a tela. Tudo. Bacana. Vamos dar um duplo clique nela e vamos colocar esse resize aqui, ó. Vertical e horizontal. Vamos colocar um para cada um. Se nós não fizermos isso, ele vai gerar esse scroll aqui na tela. E não é o que a gente quer. A gente quer que ela se redimensione, certo? Vamos colocar CC aqui. CC.
sei lá o que, cc black dog, beleza? Black dog. Beleza? Então vou sair dessa tela. Legal? Legal. Então a gente tem um container, né? Um custom container. Então é sempre bom memorizar. O container que a gente coloca na tela, que a gente coloca a moldura na tela, no Screen Painter, é o custom container. Legal? E este objeto, este container, ele precisa ser instanciado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar este objeto. No caso, aqui ó, ele pode ficar class method, class data, mo, container, type, refer to class key, custom container, mo, splitter, type, ref to class key, splitter, eu não sei como é que, é o tipo do splitter. Vamos ver aqui, barra NC24, aqui, split com, fazer uma procura complexa aqui, ó, classe splitter container, beleza. Então eles serão objetos que vão estar instanciados. Em cada partezinha dele, a gente vai colocar um objeto que a gente vai fazer um pirulitinho, legal? Então vamos lá. Eu vou instanciar esses fofinhos, vou voltar aqui para a tela, certo? Vou colocar um module aqui, module start object. Aqui dentro, eu não, eu não declaro, eu evito colocar código aqui direto porque o que você declara aqui, ele é considerado como global no programa. E eu acho que isso fica meio, na verdade, isso fica muito ruim, né? Então,
Então o que a gente faz? Vou colocar aqui na classe. O que a gente vai fazer? A gente vai startar essa start object. Salvei, copiei, vou dar um duplo clique aqui para navegar para cá e vou colocar esse também como um método estático, certo? Porque eu estou usando o método aqui estático como se fosse um perform, no caso. Deixa eu dar um duplo clique aqui para definir esse método. Feito. Legal, então vamos lá. A primeira coisa é dar um check, mo container is initial. Podemos colocar is initial ou is bound, certo? Vamos colocar is initial, depois a gente vai mexer com esse is bound. Eu explico para vocês o que é. Create object cc underline black dog, o nosso nome do container. Feito isso, vamos dar um create object mo splitter exporting, não sei. Então a gente vai criar o objeto splitter, que ele vai pegar este container aqui e splitar ele. Eu não sei exatamente o que ele pede. Tá vendo? Eu entrei aqui no método, naveguei, quer dizer, eu naveguei até a classe, estou na aba métodos. Eu vou procurar aqui o método que tem essa bigorninha aqui, que é o constructor. Legal? Então, do constructor, vamos procurar o que é opcional. Caramba, tudo é opcional. Que maluco. Bacana. Então, ele é um cara que tá aí para viver. Só que o que a gente quer? A gente quer esse carinha aqui. Ah, mas como é que eu sei isso? Assim, sempre quando você vai tentar fazer alguma coisa, a primeira coisa que você vai ver é aonde essa API utiliza. E você vai lá no programinha e dá uma olhada. Então, quer ver onde que essa API utiliza esse cara? Se a gente vier aqui na EC38 Environment Example Control Examples. Aqui, ó. Split Container. Ah, mas qual programa que é esse? Então, vou voltar aqui, vou dar um drop aqui. Esse programa aqui, ó. Então, eu vou voltar, vou colocar o programa aqui. Oxe, será que faltou alguma coisa? Estranho, vamos lá. Voltar. Ah, tô aqui no Class Builder. É uma besta. Vou na SC38, beleza. Então vamos ver o que ele declarou aqui, ó. Declarou splitter container. Se a gente procurar por esse cara, ele vai ter exatamente como ele declarou, ó. Uma linha e uma coluna, tal, 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 tal. Então, tá vendo? A gente tem sempre dificilmente vai ter alguma coisa que você queira criar que a SAP já não fez, já tem utilização, certo? Algumas vezes tem esses casos, mas aí você já pega o traquejo da linguagem e você acaba se virando. Mas até aí você procura na SAP. Não tem, procura no Google. Não tem, aí você pode postar lá no SDN, que é o fórum da SAP, né, para desenvolvedor, e vai catando milho e uma hora sai. Então vamos lá. Deixa eu deixar esse cara guardadinho, porque vai que eu uso ele. Então aqui, ó, na criação dele, voltei para o programa, na criação do splitter, ele passa o parente, que é o container da tela, do custom container, e passa as colunas e as linhas. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos voltar aqui, exporting parent, igual. Ele corrigiu aqui para mim. Então, vamos lá. Eu não sei quantas colunas, eu acho que existe um limite de 99. Espera aí, vou sair da edição, eu vou ativar tudo. Vou vir aqui.
Tá vendo? Eu ativei tudo, mas este include ainda fica inativo. Isso aqui também é um bug do Minisap. Vamos ativar aqui, ativo e executar. Nossa, que legal. Cara, olha que bacana. Que coisa fofa. Tum, 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 tum. Então, o legal de ver isso é que ele dá várias ideias, assim, para desenvolvimento. E quando vai o funcional chegar com aquele programa, faz um programa assim, tal. Toda essa busca por ideias novas, por controles novos, vai te possibilitar fazer um programa que o funcional não imagina, que o usuário não imagina, que vai ficar muito melhor e que vai fazendo aquela questão de fazer o teu nome no mercado. Então, olha que bacana. Sei lá, fazer, sei lá, alguma coisa de estoque. Olha que bacana. Então, isso aqui que é legal. E esse exercício vai ser bacana porque ele vai te dar a dimensão e o poder da orientação a objeto. Eu poderia, que aqui fica muito pequeno, criar um LV, certo? Então, eu posso criar outros objetos. Acho que o melhor objeto para criar aqui é o... Vamos lá, quer ver? Barra OS38. Vamos de novo lá no nosso pool de Control Examples. Aqui tem o Picture Control. Temos uns ícones mongoloides. Temos, sei lá, esse que ele colocou provavelmente uma figura. E temos outras figuras aqui. Sei lá, né? É isso que tem de ideia. De qualquer forma, a gente vai utilizar esses caras para saber como ele, no caso, como é que ele... Deixa eu ver se aqui tem evento. Olha que legal. Evento de duplo clique. Nossa, 58, 57. Nossa, ele coloca a posição do clique. Bacana. Deixa eu colocar aqui. Não, ele... Fit Center, Normal, Fill All. Legal. Então isso aqui já vai dar base para a gente fazer alguma coisa. O que? Faço a menor ideia. Então, fizemos isso aqui. Vamos colocar... Deixa eu colocar 10 aqui, ver se ele consegue. Será que ele colocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa, ele criou 10. Vou colocar 100. Acho que ele vai dar dump. Caraca, compilando, cara. Ele tá compilando o quê? Que está? Tá compilando um dump, na verdade, né? Safadinho. É isso que ele tá compilando. Então, eu não sei qual que é o extremo limite desse cara. Mas vamos colocar 20. Não. Vamos colocar... Ele conseguiu 10. Vamos colocar 11. Eu vou só fazer um teste aqui. Vocês só precisam olhar só pra gente encontrar o tamanho. 11. Caramba. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se dá 11, dá 12. Eu pensei que o máximo era um 9. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Cara, que legal. 13. Cara, que legal. 14. Cara, que legal. 15. Nem sei se a gente vai usar isso, mas só pra... Cara, que legal. 16. Nossa, que coisa linda. Ops. Então, continuando, eu achei aqui a quantidade máxima que a gente consegue colocar. São de 16 de linhas e 16 colunas. Só que ele fica muito lerdo. Ele exige muita memória do SAPGUI. Então, para não ficar consumindo muito do Minisap de vocês, 9 por 9 está excelente. Legal? Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu fiz aqui foi no status 100. Eu criei este set title bar 100. E coloquei aqui pátio de carros. Só para aparecer aqui em cima já esse texto, tá bom? Criei aqui, pátio de carros, confirma, salva, ativa e ele vai ficar assim. Pátio de carros. Só isso. E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar algum evento aqui em cada um desse. Cada bloco desse vai ser um objeto de vagas.
e cada vaga vai ter o seu objeto carro. E a gente vai tentar fazer isso sem criar, por exemplo, várias vezes o objeto carro e o objeto vaga. Legal? Eu peguei aqui um dos programas aqui daquele Control SAP Picture Demo, certo? Esse programa aqui, ó. Porque é esse aqui que a gente vai usar. Olha, tem até o... interessante, hein? Dá talvez pra gente colocar aqui também. Mas tudo bem. Então, olha que legal. Ele tem este objeto aqui, ó. Class Picture. E nós vamos agora criar exatamente esses objetos. Então, vamos aqui em declaração. Nós vamos criar duas classes. Class LCL vaga definition. Opa. Class e class carro. Bacana? Então criamos aqui. Vamos criar as seções em cada uma das classes. E vamos deixar a classe carro aqui, por enquanto, pequenininha, quietinha. Vamos criar aqui os objetos da vaga. Data, não é class data, class date. Vamos lá. Não é class data. Por quê? Porque levanta. Porque ele não é estático. Nós vamos criar atributos públicos. Então vamos lá, MO container type refer to class key container. Então, olha que interessante. Nós temos o MO container, que é um atributo da classe pública e que ela, na verdade, esse carinha aqui não precisaria ser pública, private. Ele precisa ficar privado porque a gente não quer que ele seja visto de uma forma pública. Então, percebam que a gente não usou aquele CLG Custom Container. Por quê? Porque este objeto ele não está desenhado na tela. Esse container não foi desenhado no Screen Painter. Ele vai ser um container que a gente vai criar dentro de cada um daqueles blocos da subdivisão do splitter. Certo? Porque para a gente colocar esse objeto Picture ali dentro, ele precisa estar no container. E a gente vai precisar fazer essa criação do container e aí instanciar a picture. Legal? Vamos criar aqui um método, methods constructor, para ele ser executado quando criar esse objeto. E vamos colocar importação e container type refer to class key container. Vamos instanciar este método público constructor aqui neste include class. Vamos aqui embaixo. Class LCL vaga implementation and class. Legal. Match constructor. E aqui no constructor nós vamos criar tanto o container como na verdade o container já teria sido criado. Nós vamos criar a picture. Como é que a gente faz isso? Vamos copiar como é que a SAP fez no modelinho dela. Nesse programa, aqui tem a criação do container. Este container é o custom container porque ele foi desenhado no Screen Painter. Então percebam, neste exemplo aqui, ó, ele faz dois objetos. Para cada um, ele declarou Picture 1, Container 1, Picture 2, Container 2. Se criasse uma centena de pictures, ele ia precisar criar 100, 101, 102. Então a quantidade de código seria absurda. Coisa que não vai acontecer nessa questão de objeto. Então, o que ele faz? Create Object Picture, exportando o parente. Certo? Então, vamos até copiar aqui, ó.
create object, mo picture, export em parente igual e container. Este e-container, para vocês entenderem, é o seguinte: quando a gente criar o objeto vaga, ele vai acionar esse método constructor. Quando ele acionar esse método constructor, ele tem um parâmetro que é esse e-container, que ele vai receber. E este e-container, ele vai ser o container onde vai ficar, onde essa picture vai ser fixada. Então é por isso que eu pedi para ele inserir este container e criar a picture, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Aí ele pega, coloca os eventos que a gente vai colocar. Ele dá um set border aqui. Vamos colocar aqui também. Provavelmente ele vai ficar mais bonitinho, a borda dele. E ele tem essas duas funções aqui, esta função e este método para colocar a figura em si. Então vamos copiar aqui. E aqui nesse caso, em vez de a gente colocar aqui direto, vamos criar um método para fazer esse load. Call method me load picture. Certo? Vamos colocar outro evento aqui também. Call method me set events. Antes de colocar ele lá no definition, vamos já colocar ele aqui. Match. E o match set o load picture. Beleza, coloquei os dois. Eu vou colocar esses dois lá na definição como métodos privados. Por quê? Porque a gente não quer que esses métodos sejam acessados de fora da classe. Não faz sentido. É uma ação interna na criação. Beleza? Load picture. Como é que ele vai loadear? Vamos copiar o que a SAP já mostrou pra gente que faz. Eu vou tirar esses comentários mongoloides aqui. E vou até colocar um nosso aqui, ó. Pegar imagem do repositório. E aqui, iniciar a imagem no Object Picture. Legal. Vamos alterar o nome das variáveis, porque é diferente. Aqui ele está chiando dessa variável URL, certo? Essa variável, vamos procurar aqui, ela é deste tipo aqui, ó. Vamos copiar, vou colocar um pool aqui, só para ficar organizadinho. Data, não, tá aqui, ó. Vou colocar L para mostrar que ela é local. L e L. Bacana. Então o load picture já está fazendo. Então ele vai, tá vendo esse object ID aqui? Ele vai procurar no repositório o object ID que tem essa imagem, certo? E vai colocar nesse URL. Depois a gente vai dar esse método load picture from URL async. E vai passar o URL e teoricamente vai mostrar essa imagem lá. A gente vai pegar essa imagem que está no próprio SAP, depois a gente vai colocar o nosso carrinho aqui. Legal? Agora vamos dar esses set events. Aqui nesse programinha tem um evento, quer ver, ó? Esse evento aqui, ó. Picture double click. Então, a gente tem 3 eventos, na verdade. Tem o double click, nós temos o context menu e nós temos o seleção do context menu e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos usar esses 3 eventos. Ctrl C. Aqui, nós vamos nesta classe aqui, na definição, e vamos colocar aqui. Certo? Então, temos esses eventos gigantescos aqui. E todos eles não têm a sua implementação. Então, método tal para evento picture double click, da classe picture, importando esses caras. Este evento context menu, a mesma coisa.
para este evento da classe Picture, tal, e a mesma coisa com esse carinha. Vamos implementar esses caras. Vamos aqui no final da classe, da implementação da classe, e vamos implementá-los. Eu vou dar um chego lá aqui, ó, no outro programa, para implementar ele. Olha que ele implementa. Aqui, ó. Método sendPicture. End method. Handle context menu. End method. E mais este método aqui. Certo? A gente navegar até eles é o nome do método para este evento dessa classe, importando estes caras. Legal? Agora, aqui a gente já criou os métodos para manusear cada evento. Mas a gente não disse para o nosso objeto quais eventos ele precisa estar escutando. Então, vamos dizer para ele. Tá vendo aqui, ó? Ele, ó, registered events. Ele está preenchendo informações de uma tabelinha e depois colocando esse método aqui, ó. Registrar os eventos dessa tabelinha. Vamos fazer a mesma coisa. Eu naveguei aqui, ó, e vi que temos estes dois objetos aqui, que é o que? A tabelinha e a linha da tabelinha. Então, eu venho aqui, vou dar um pull aqui. Data, pá. Ops. Vou mudar a declaração, colocar um T de tabela e um W de estrutura. Certo? Vou explicar exatamente por que ele faz isso. Vou dar um voltar aqui. Vou pegar esses três carinhas aqui. Tá vendo? Ele vai sugerindo a correção, porque como não tem... Tá bem clara a correção. Então, olha o que ele fez. Ele colocou nessa tabelinha aqui, no evento, no ID do evento, o evento double click. Percebam que, da onde que está vindo essa informação? A gente tem a classe, e este símbolo aqui é de atributo estático. Método estático ou atributo estático. No caso, ele está se referenciando a um método estático e público, porque a gente está conseguindo ter acesso sem ser através de um método no caso. Se a gente der um duplo clique aqui, ele vai navegar para esses atributos e o ID do atributo é este valor aqui. Então, a gente consegue setar valores já dentro do atributo. Então, quando, por exemplo, essa classe existir aqui, como ela é uma constante, ele já vai ter este valor. Legal? Então, aqui ele pode ser uma constante, static ou instância. Então, a gente já conseguimos saber de onde está vindo o atributo, o valor desse carinha. Então, ele faz isso para cada ID. Feito isso, ele vai appendar nessa tabelinha e mandar isso aqui para o objeto. MO Picture. E vai mandar para essa tabelinha de eventos, certo? Se a gente der uma olhada aqui, ó, nesses Simple Events, a gente vai ter dois campinhos. Um campinho que é o ID do evento e o outro que é esse APPL Event. O que é esse carinha aqui? Esse carinha, se ele tiver marcado com X, quando a gente acionar o evento, ele vai chamar o PAI e depois executar o método do evento. Isso é muito importante saber porque algumas vezes a gente quer que ele realmente chame o PAI, e depois execute o evento para fazer refresh de tela, para que algumas alterações sejam exibidas na tela. Outras, a gente quer que ele simplesmente atue no objeto e não tenha esse fluxo de tela. Geralmente a gente quer que ele tenha fluxo de tela para até atualizar as informações na tela.
Legal? Então é bom saber por que tem esse campo. E a gente vai acabar usando ele. E depois disso, nós precisamos fazer esse carinha aqui, ó. Nós não vamos criar um objeto de eventos porque a gente já tem os métodos na própria classe. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui me, nesse carinha aqui, em todos esses carinhas. Nós só temos um controle, então nós não precisamos de repetir toda essa ladainha. E nós vamos fazer a referência aqui, ó. Então, set handle, este evento aqui, para qual controle? O MO picture. Tá feito. Opa, legal? Então, olha que interessante. A gente setou os eventos e ele vai estar escutando e quando a gente fizer esse evento, ele vai cair lá naquele método, certo? Nesses métodos aqui correspondentes. Então, deixa eu sair da edição, eu vou ativar e até aí tudo bem. O que acontece? Na verdade, não vai acontecer nada. Por quê? Quando eu instanciar o programa, ele vai cair nessa tela, vai cair nesse Start Object aqui, vai executar esse Start Object, vai criar toda aquela grade e vai morrer por aí. Então a gente tem que dar um jeito de inicializar todos os objetos vaga, certo? Para eles estarem vivos quando a gente começar a criar o nosso carro. Bacana. Então como é que a gente vai fazer? Para a gente ter todo esse catálogo de objetos, sem ter que criar 1 milhão de variáveis, vamos aqui no main e vamos criar aqui, ó, um types begin. Então aqui é o que define exatamente qual célula a gente está se referenciando. Vamos colocar object vaga, type, refer to. Bacana, criamos esse modelo de declaração. Porém, quando a gente tentar ativar aqui, ele vai falar, ó, esses carinhas eu não conheço. Por quê? Porque a declaração deles está aqui embaixo. Não tem problema, vamos deferir a declaração aqui em cima. Então, ativo, ó, sintaxe, beleza. Vamos criar aqui então class data MTO, que é o atributo de tabelas de objeto, type standard table, type, criamos a tabelinha de objetos. Eu vou sair da edição, vou ativar tudo. Beleza, vou voltar na tela. Vou vir para cá, plim. Então, quando ele criar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar cada um destes objetos vagos, certo? Como é que a gente vai fazer? Vou colocar um pool aqui, data, w, vou colocar só w, y vagas, type, ty, y vagas. Então eu criei uma linha daqueles carinhas lá. E olha o que eu vou fazer uma lógica muito louca. Criando vagas para nosso grid fofo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui uma lógica para que a gente consiga criar partindo da linha e depois para a coluna. Então, vamos, por exemplo, da primeira coluna,
vamos criando nas linhas. Pá, 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 pá. Segunda coluna, tá. Então, olha que legal. Vamos colocar o comando do and do. Este comando é a primeira vez que nós estamos usando, eu acredito. E ele é um comando que ele é um laço também. Fica... Entendeu? Então, esse comando ele é um comando muito fofo. Se a gente colocar só do and do, isso aqui vai entrar num loop infinito e não vai sair nunca mais, vai explodir e vai continuar aqui. Mas vamos colocar um do 9 times. Ou seja, ele vai fazer esse laço 9 vezes e vai embora. E vamos colocar um outro do 9 times end do. Caraca, mas que loucura! E olha que interessante. Vamos colocar aqui para designar as colunas. E vamos colocar aqui para designar as linhas. Então, o que ele vai fazer? Vai entrar aqui, vai começar na coluna 1 e vai entrar aqui. Então vai ficar coluna 1, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 1, linha 3, coluna 1, coluna 1 e linha 9. Vai sair daqui, vai voltar para a coluna 2. Então coluna 2, linha 1, coluna 2, linha 2. E vai varrer todo aquele espectro de células. Deixa eu ver se está gravando aqui, porque eu já tive que repetir toda essa aula já aqui, então minha boca está cansadinha. Legal, então vamos lá. Aqui, sai daí, viado. Sai daí, viado. Então vamos lá. Então para cada carinha, vamos primeiro aqui no nosso pool, colocar aqui L, coluna, type I. L, linha, type I. Só para a gente ir marcando certinho e colocando certinho. Na verdade, eu fiz besteira. Não façam isso. Voltem. Vamos economizar a variável. Por quê? Porque esse cara aqui, essa declaração, ele está fazendo referência do types aqui, y vaga. E se a gente vier aqui no y vaga, já temos row e column. Já temos aqui. Não precisamos refazer a roda. Então, olha que legal. Aqui eu vou colocar column igual sai index. Perceba o seguinte. Quando eu estou tratando de loop, por exemplo, um loop numa tabela, eu uso o SciTabix para verificar o índice na qual o loop está interagindo. Quando eu uso esses laços, por exemplo, do, and do ou while, que é um outro laço, o SciTabix não funciona. O que funciona é esse SciIndex. Então, para esses laços que não envolvem a tabela interna, é o SciIndex, que é o índice do laço. E para os que envolvem a tabela interna, é o SciTabix. Legal? Então vamos aqui, e aqui vamos colocar SciIndex também, row. Então, através dessas duas variáveis aqui, a gente vai controlar a posição do objeto. Legal? Vamos colocar aqui create object, estrutura traço campo, que é o object vaga, exporting, por que exporting? Porque temos o eContainer. E esse container, ele precisa vir desse objeto aqui, ó. Exporting e container igual ao quê? O quê? Antes disso, nós precisamos pedir para o splitter o quê? Nós precisamos pedir para o splitter que nos dê o container para a gente, no caso, para a gente colocar ali, certo? Então, como é que a gente faria? Vamos declarar aqui um LO container type refer to class container. Legal. E vamos pedir para o nosso splitter. Ó, splitter, manda para mim o que? Get container. Eu não sei exatamente qual que é o método. Deixa eu vir aqui, métodos, procurar get container.
É esse aqui. Então, vamos voltar, get container, exportando o quê? Ó, eu consigo aqui, tá vendo? Eu coloquei o objeto, o método. Se eu der um duplo clique aqui, ele vai entrar no método, que é o método standard. E tá vendo esse botão aqui, signature? Eu consigo ver a assinatura do método. Então, os valores que entram aqui e saem que são obrigatórios. Nesse primeiro campo aqui, ó, tá vendo esse carinha aqui, ó? Que ele abre aqui. Isso aqui é um container um docking container. Ele abre aqui, do mesmo jeito que esse aqui. A gente também vai brincar com ele. Não agora. Talvez agora? Não sei. Beleza. Então aqui a gente tem, seria um objeto de importação, exportação, changing um return. Então, ele está importando a linha e a coluna e está retornando o container. Então, nesse caso, a gente coloca ó, row igual a row e column igual a column. Beleza. Então ele pegou esse carinha aqui, ó. E a gente vai colocar ele aqui. Certo? Então, teoricamente, a gente vai colocar aqui. E vamos apendar essa estruturinha aqui na tabela de vagas. E vamos dar um clear nela, na estrutura, né? Legal. E vamos dar um clear também nesse objeto aqui, ó. Container. Para ele não ficar sujinho. Bacana. Vamos ver o que sai disso aqui. Então, vou colocar um breakpoint aqui e dar um F8. Legal. Ó, ele criou o objeto splitter com 9 vezes 9, 81 vagas. E vai começar. Então, fez o primeiro, ó, o SciIndex. O SciIndex é 1. Diferente do SciTabix aqui, ó. Então, colocamos 1 e vamos colocar o split aqui. Então, olha que legal, nós estamos na primeira coluna, na primeira linha. Vamos pegar o container 11, pegou, criou o container, e vamos criar o objeto. Aqui, nós vamos dar um F5 para entrar e ver toda a criação do objeto. Então, create. Estamos no método constructor da vaga. Vamos dar um F6 para ele criar a picture. Criou a picture. Setou umas propriedades muito loucas da picture. Vamos dar um F5 para entrar no load picture. Aqui vamos dar um F6 para não entrar nessa função, só para ver ele carregando. Então ele passou essa figura aqui, retornou este URL. Repositório, demo, blá, blá, blá. Se esse for igual a 0, ele vai setar a figura. Setou. Beleza? E vai citar os eventos para esse objeto. Vou dar um F6 aqui só para sair. Beleza. Feito isso, ele terminou de criar o objeto. Então, se a gente der um duplo clique aqui, ó, este objeto existe, está vivo, tem os seus atributos privados. Ah, eu criei esse meu container, só que não precisava criar esse carinha aqui, viu? Tá vendo? Porque eu peguei e já utilizei direto, então esse cara eu nem usei. Por isso que ele está inicial. E vou apendar aqui. Se eu olhar só a estrutura, olha que legal que fica. Eu tenho a linha, a coluna, o objeto vaga, que está instanciado, né, que a gente criou, e o objeto carro, que está inicial, porque a gente não instanciou ainda, a gente não criou o carro. Então ele apendou aqui e deu o clear. Se a gente entrar na tabela MTO vagas, olha que legal. Coluna, linha, objeto e o objeto carro que está vaziozinho. Certo? Então, eu vou colocar um breakpoint aqui, ó, no final do end method. Por quê? Porque eu vou dar um F8. Plim. Vamos olhar aqui nessa tabelinha da vagas que tem 81
campinhos. E olha que legal. Peraí. Deu merda aqui. Bom, a linha... Eu tinha que inverter aqui, né? Tinha que ficar primeiro coluna e primeiro linha. Vamos inverter ali no código. Mas olha que estranho. Eu fiz algum erro aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2. Ah, sabe o que eu fiz? Esse é o problema aqui, ó. Quando eu dei esse clear aqui, ele apagou a coluna. O que, na verdade, eu tinha que ter conservado aquelas variáveis lá. Então, beleza. Vamos dar um F8, ver o que acontece. Olha que legal, cara. Só que ele não conseguiu criar os outros porque ele perdeu alguma referência por causa daquelas variáveis lá. Então vamos voltar aqui, vamos fazer duas coisas. A primeira, vamos criar coluna type I, L, linha type I, certo? Que é o row e o column. Bacana. Vamos colocar aqui, vamos colocar o L, coluna e o L linha. Antes de appendar, não, aqui a gente vem aqui, coluna, vamos trocar aqui, linha. E antes de appendar, o que a gente vai fazer? Beleza. Deixa eu ver se está gravando ainda, tá. E vamos entrar aqui, ó, nesse TY vagas e vamos inverter aqui, para ficar mais claro, né? Primeiro coluna, depois linha. Só com isso, eu acredito que vai funcionar. Deixa eu ativar tudo. Vou dar um F8. F8 de novo. Olha que legal. Criou. Tá. Ele usou a própria imagem da SAP. No caso, a gente vai usar a nossa, certo? Ele criou um scroll aqui. Então, legal. Tá feito a primeira parte. A segunda parte é a seguinte, vamos colocar nossa figurinha lá, opa, do carrinho, certo? Onde que a gente coloca essa figura? Vamos aqui, ó, barra O, SMW0. O que é esse bagulho aí? O que é? Deixa eu pegar isso aqui. Aqui é um lugar onde a gente coloca o repositório. Nós colocamos aqui esses arquivos binários para serem chamados em tempo de execução no compilador ABAP. Vamos colocar essa segunda opção, arquivos binários. Deixa eu colocar aqui, só para ver se aparece alguma coisa. Ó, isso aqui é o que tinha da SAP. A SAP colocou esse carinha aqui. Vamos colocar o nosso. Vamos colocar aqui yabapfox, underline, pic, não, pic, underline, vaga. Não, vou colocar só vaga. 2. Então, abapfox, vaga 2, certo? Legal. Vamos executar. Vamos, ó, copia aqui, ó. Executa, ele não vai achar nada. Então vamos aqui em New, abapfox vaga, figura da vaga. Vamos aqui em importar. Vamos lá na área de trabalho. Eu posso disponibilizar essa figura ou vocês podem achar uma aí que vocês mais gostem. Eu tentei importar e ele falou o seguinte. No MIME type assigned to object. Por quê? Porque esse PNG ele é um tipo que, no caso, ele não está configurado para receber aqui. E segundo, a gente não vai conseguir usar ele. Tem que ser .gif. Então eu vou ter que achar um GIF. Car GIF.
colocar um carro qualquer aqui. Pronto, isso aqui. Não, muito feio, né? Coisa horrível. Um carro.gif. Não, um GIF sem animação. Que ali no zip. Vixe. Vamos exibir aqui como ícone. Talvez tenha um menorzinho. Ícone. Pronto. Salvar imagem como. Olha. Ué. Uai. Tipo. GIF. Não, é clipart, é GIF. Bom, deixa eu tentar transformar aquele lá pra GIF, vai. Bom, vamos tentar importar esse carinha como GIF. Então eu venho aqui, vou novo, vou aqui, pego como GIF, ele não vai deixar. Ah, deixou. Fox, total, vaga. Vamos pegar esse nome e vamos colocar lá no nosso código. Pá, vamos ver o que acontece. Que bonito. É porque ele não é exatamente um GIF de verdade, sabe? Paint. Ops. Abrir. Pronto, abrimos. Vamos salvar como ponto .gif. Pronto. Salvamos. Ele deu uma texturizada textual aqui. Vamos aqui de novo. Vamos de novo lá na SMW0. Se vocês tiverem no arquivo, eu posso mandar esse arquivo de GIF para vocês não ficarem muito perdidos e perder um tempo com isso, tá bom? Então eu vou colocar lá na... Ou vocês acham um GIF aí que vocês queiram, faça essa conversão. Mas eu posso colocar lá para vocês. Então eu vou substituir o arquivo aqui, ó. Importar. Aqui. Vou de novo aqui. Legal. Ele fez aqui, só que o que acontece? Ele criou um scroll aqui. Ele exibiu a figura no tamanho dela que ele carregou. A gente não quer isso. Como é que a gente faz? Aqui na classe, a gente tem quando a gente tem um... quer ver, ó? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Aqui tem um método que é, ó, set display normal. A gente faz isso aqui também. Load picture. E aqui dentro a gente seta ela como normal. MO picture. Então, vamos ver se isso aqui faz alguma diferença. F8. Não fez. Voltei. Vou dar uma olhada aqui no clique. Então, aqui são atributos estáticos públicos. Então, mode straight. Aqui, ó. Display mode fit. Vamos colocar aqui. Nós poderíamos passar simplesmente o número 2 aqui. Mas aí perde a referência de onde está vindo os valores. Vamos ver? Ah, interessante, né? Ele ficou não ficou no meio. Vamos ver se tem algum outro. Ah, Fit Center. Exatamente isso que a gente quer, né? Tram. Aí. Então temos a nossa vaga. Então isso aqui não é muito vaga, né? Caramba. Então vou ter que achar um. Guia Parking. Bom, tá bom, vai. Só pra gente não perder muito tempo com isso.
Legal. Então, eu criei um objeto. Então, cada carinha desse aqui é um objeto. Agora, eu pergunto. E olha que eu irei perguntar. Imagina se a gente tivesse que criar vários carrinhos desse. Várias vagas. Nós teríamos que declarar 81 vezes um objeto picture, um objeto container, e 81 vezes fazer todo o código. Ia dar trabalho, né? E nós fizemos isso declarando uma vez uma classe. Bacana. Então, agora vamos ver se esses eventos aqui, eles estão funcionando. Eu vou lá aqui na raiz, aqui na classe, e vou dar uma olhada aqui nessa parte de eventos, que é exatamente onde eu estava. Então, de novo, vou na raiz, eu vou na implementação, vou na classe vaga, e vou colocar um breakpoint em cada uma deles aqui, ó. Vou dar um efeito. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um duplo clique. Olha que legal. Parou no método, tá vendo? E se eu der um botão direito, ele também para no método. Então, nós criamos esses carrinhos. E agora a gente vai criar, na verdade, a gente criamos as vagas. E agora a gente vai criar os objetos referentes a cada vaga, ou seja, o carro. Vamos criar o carro. Aqui, a gente poderia colocar só duplo clique. No duplo clique a gente vai colocar, por exemplo, para ele exibir dados detalhados do carro, certo? Então, dados detalhados. E no menu de contexto, a gente vai colocar para criar qual carro que a gente quer criar. Legal, né? Então, percebam qual é o alcance da orientação objeto. Ele é muito bonitinho. Legal. Então, vamos tirar isso aqui. Vamos chupinhar também o programa standard e ver o que ele fez quando ele caiu no método. Vamos aqui. Então, eu tenho aqui o evento double click, que a gente não vai usar agora. E temos aqui o evento handle context menu. Aqui a gente tem dois eventos, o de context menu e o context menu selected. O que acontece? Se eu der um duplo clique, clique com o botão direito aqui, ó, no editor mesmo, esse aqui é o menu de contexto. Então ele exibe as opções que você pode ter no menu de contexto. Quando você clica efetivamente, ele coloca o compilador neste método aqui, o context menu selected. Então é o objeto que o item, a opção do menu de contexto que você selecionou. Então quando você dá o botão direito, ele entra nesse método, e quando você clica numa opção, ele dá nesse método, certo? Nesse menu de contexto, olha o que ele faz. Vou copiar aqui. Vou colar aqui. Então, ele cria um outro objeto menu, certo? E adiciona essas funções aqui. No nosso caso, como é que a gente vai fazer? Então, add function. Então, a gente tem um fcode, vamos colocar aqui car1. No texto, vamos colocar aqui carro 1. Text 2, vamos colocar car 2. E aqui, deixa eu matar esses carinhas aqui e copiar tudo aqui de cima, vai ficar mais fácil. Carro 1, carro 2, carro 3. Carro 3. E display. Eu vou ativar tudo e vamos dar um efeito. Olha que legal. Se eu der um clique com o botão direito, plim, ficou feio, né? Ficou feio. Criar, não, criar carro 1. Bacana. A gente pode até colocar
criar Cadillac, criar Fusca, blá, 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 blá. Não, eu vou criar só um carro só. E quando a gente selecionar, ele vai cair aqui, ó. Ele tem o... Ele colocou um if, ó. A gente vai colocar no caso um case. Vamos lá, case. Fcode, que é um... Esse Fcode aqui, de onde ele vem? Ele vem dos parâmetros de importação do evento. Legal? Então, é car 1, 2, 3, 3, 2. Então, assim a gente vai saber exatamente qual que o cara clicou. Qual a opção do menu de contexto que ele selecionou. Então, o que a gente vai fazer agora? Dependendo do carro, a gente vai criar um carro, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fechar o Painter. É a segunda vez que está gravando. Aí, está gravando. Então, vamos lá. A gente precisa agora saber qual dos objetos ele deu o duplo clique. Como é que a gente vai saber isso? Talvez a gente tenha algum problema com isso. Quer ver? Como a gente criou vários. Então, vamos aqui. Carro 1. Ele vai parar aqui. O Fcode vai ser carro 1. Beleza. Mas dentro daquela imensidão, qual carro que ele clicou? Aqui, vamos aqui nas variáveis locais. O que a gente tem? A gente tem o objeto em si, o Fcode, e o sender. O que é esse sender? Esse sender, ele representa o objeto que enviou o evento. Então, esse objeto que enviou o evento está aqui, ó. Então, como é que a gente consegue identificar qual objeto é? Geralmente, eles têm uma propriedade que se chama name. Aqui, ó. Ele é protegido e está vazio, porque a gente não setou nenhum nome nele. Então, como é que a gente vai fazer? Para a gente identificar qual objeto a gente está aqui, nós vamos utilizar este Braganite. Mas para isso, na criação da vaga, a gente vai fazer o quê? Setar o nome do objeto. Então, vamos aqui. Aqui, ó. Então, a gente criou o objeto. E vamos dar um call method. Object vaga set name. Deve ter alguma coisa assim. Vamos compilar. Set name não existe. Vou ter que dar uma olhada aqui. Ah, não, peraí. Realmente. Olha o que eu fiz aqui. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo assim, ó. Chamando o método do objeto vaga dessa estrutura. Só que esse objeto vaga não tem esse método. O que tem o método é o quê? O objeto picture. Só que ele é privado. Então, a gente vai ter que, para chegar até ele, a gente vai ter que criar um método setName. Então, vamos aqui, ele vaga, e um método público, setName, importing e name type n. Olha o que é esse type n aqui, ó. Quando a gente não quer se preocupar muito com o tipo do dado que está vindo, a gente pode colocar isso aqui, ó, type n. Ele vai pegar e vai converter automaticamente para o tipo que ele vai receber. Isso pode dar muito problema ou pode ser a solução em muitos casos. Nesse caso aqui não vai ter problema nenhum. Vamos instanciar aqui o nosso método setName. Legal. Agora nós estamos dentro de um método da classe e nós temos acesso aos objetos privados desta classe.
Então vamos lá. Call method mo picture set name e name. Olha que maravilha, tem esse objeto aqui. Deixa eu sair, vou ativar tudo. Legal, vou voltar. Voltando. Então aqui, olha que legal. Nós estamos conseguindo acessar um método privado de um atributo privado que é o objeto da classe picture. Dentro desse objeto vaga. E a gente fez um esqueminha aqui. Nós declaramos um método público para chegar até um método privado do objeto picture. E aqui, vamos colocar o seguinte. Esse cara aqui, vamos colocar L cell. Este L cell, ele vai ser o quê? L cell type char10, por exemplo. O problema é que se chegar char10 lá, sabe o que vai acontecer? Vai dar um dump legal. Então antes aqui a gente vai concatenate. O concatenate ele não deixa ser inteiro. Então vou ter que colocar aqui. Vou ter que fazer isso aqui. Vou colocar aqui, ó, coluna C de char e linha C de char. Type char. Type C. Porque vai até 9 só. Então vamos lá. Primeira coisa, vai fazer o seguinte, ó. L coluna C igual a L coluna. L linha C igual L linha. Vamos dar um condense nos dois. Porque quando você põe um inteiro, um numérico em uma variável string, ele fica lá tendendo para a direita. E isso dá um errinho chato. Concatenate L coluna C, ponto e vírgula, L linha C, into L cell. E vamos mandar L cell para cá, certo? Quando o L cell entrar, ele vai entrar como char de 10. Aqui temos um problema, podemos ter um problema. Se aqui não for char de 10, como ele está dinâmico aqui, como esse iname é uma variável dinâmica, ele pode dar um dump. Se a gente olhar aqui o nome, ó, type string, ou a gente vai lá atrás e põe tudo string, ou a gente faz o seguinte, vou colocar um pull aqui. Nós vamos pegar aqui esse lstring, vamos receber do iname, que é um char de 10, e chegando aqui a gente inverte. Aí a gente garante que o método vai ter o seu parâmetro atendido da forma que ele espera e não vai dar um dump. Legal? Eu vou vou ativar tudo aqui. Vou colocar um breakpoint aqui de novo. Ixi, acabou tudo, quebrou. Quebrou. Illegal name. Aqui, ó, ele deu exception illegal name. Por quê? Porque por algum motivo, eu já sei qual motivo. Olha, ele até parou. Olha que interessante. Ele verifica no nome. E o nome tem o quê? Este caractere. Ele verifica, ó. O nome tem algum carinha diferente destes? Se tem, rise illegal name. Como não estava tratando o exception deste objeto, ele vai dar dump, porque não tinha o exception. Gostaram? Então vamos lá aqui. Então, este objeto aqui, esse método tem um exception. Legal? Mas aqui é simples resolver. A gente troca esse cara por underline. F8. Ixi, acabou aqui as minhas telinhas.
Vamos entrar aqui de novo. Vou executar de novo só para dar um dump e a gente dar uma debugada. Então, rise no name. Então, aqui ele passou por lá e deu um outro erro. Então, if control é maior que 19 and is initial. Ixi, deixa eu botar um breakpoint aqui. Olha, nem parou que safadinho. Ué. Então, ele não quer parar, quer ver, ó. Vou colocar um barra H. Vou processar. Tem alguns breakpoints quando a gente coloca eles dentro das rotinas standard que ele não para por definição. Então a gente precisa forçar aqui, ó. Vamos em Settings, Display. Vamos colocar aqui System Debug. Salvar. Quando a gente faz isso, a gente força ele a parar nesses lugares mais obscuros da SAP, certo? Então vamos dar um F1 aqui. Só isso? Foi só isso que você fez? Ah, tá vendo aqui, ó, o parent. Quem é o parent desse corno? Tá bom. Então vamos tentar outro método. O sender, o que acontece? A gente está tentando dar um nome para o próprio objeto picture. Mas a gente não precisa fazer isso. O que a gente faz? Vamos tirar isso aqui, ó. Deixa ele aqui, certo? Em vez de a gente dar o nome para esse cara aqui, este corno que é o picture, que por algum motivo ele está negligenciando, vamos colocar um name igual e name, certo? Deixa eu tirar isso aqui. E esse mname nós vamos colocar aqui nesta classe vaga como um atributo privado também. Type char 10. Porque quando ele vai mandar o sender, ele vai mandar tudo, toda a classe, ou não. Fiquei na dúvida. Deixa eu ver a hierarquia aqui. Deixa eu vir aqui nesse método chatinho, doido. Vamos ativar. Sender. O sender é realmente o class picture. E aqui a gente tem um problema. De tentar entender por quê.
parent no name. Beleza. Se ele está falando que não tem nome no parente, vamos tentar colocar nome no parente, então. Só que quem é o parente? O parente dele é o... esse e-container. Bom, vamos ver o que acontece. Estranho. O que eu fiz aqui foi passar depois, né? Tinha que ter passado antes, na verdade. Vamos ver se a gente consegue setando o nome no pai master, que é o splitter. Passou. Aí. Bacana. Legal. Então se eu vier aqui, vai... Então vem aqui, criar carro. Vamos ver se o sender eu consigo pegar o nome do cara. Haha, aqui ó, coluna 4, linha 2. Então, quando a gente vai dar... Tá vendo? É uma questão, eu faço questão de deixar esses erros, esses dumps que acontecem, para vocês verem como é que é o estudo. Então a gente vai investigando. O dump e o debug são as principais ferramentas que vão te dizendo exatamente o que você tem que fazer. Legal? E aí você vai analisando. Então o que eu vi? Quando eu setava o nome no filho, no último objeto, ele pediu o nome do anterior, por algum motivo. Aí eu setei o nome do anterior, ele pediu o nome do anterior, que era o splitter. E aí assim eu fui fazendo. Dei um nome qualquer ali e ele passou. Bacana. Então, olha o que a gente vai fazer agora. Nós vamos distinguir o nome do objeto. Então, aquele objeto sender, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para a gente qual dos objetos que estão vindo no evento. Então, vamos lá. Tá. Por que eu estou declarando esse picture aqui? Porque aquele sender, ele é um objeto dinâmico. Então, você pode colocar qualquer objeto nele. E para a gente conseguir executar um método de um objeto dinâmico, a gente faz essa mudança aqui. Porque quando a gente faz o seguinte, por exemplo, a gente vai coloca call method, tal, blá, blá.
O compilador sabe porque ele sabe qual é o objeto e quais são as classes, quais são os métodos que tem nessa classe. Quando o objeto ele é genérico, ele não sabe qual que tem, então ele não consegue validar. Então para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse cara e colocar o sender. Certo? Talvez dê dump, mas fiquem tranquilos. A gente faz o seguinte, L name recebe get name. Aqui, type char 10. Eu não sei qual que é o type. Vamos colocar aqui, ó, string. Vamos colocar um ponto de parada aqui, porque eu acho que vai dar dump. Olha, não deu, que maravilha. Então, esse objeto ele é genérico. E esse objeto o standard sabe que é. E ele sabe que dá para executar esse método. Então, aqui, ó. Maravilha, temos tudo. Beleza, feito isso e sabendo qual que é o carinha, então se a gente sabe a coluna e a linha, o que a gente faz? Nós sabemos tudo. L, coluna, type I, L, linha, type I. Como assim tem tudo? Vamos declarar também W. Y vaga, type. Olha que interessante. Esse cara aqui, ele tá na vaga, não tá? Vagas. É verdade. Então vamos voltar aqui. Ele falou que esse TY vaga, não, ele não sabe quem que é. Como não sabe se esse cara é global? Tá. Beleza, ó. Ele não conseguiu achar, então o que a gente faz? Type like line locator for Jesus amado. Like line of certo? Olha que referência que a gente fez. A gente tem essa tabela, ela é um atributo público estático desta classe. E a gente criou uma linha com referência nela, certo? Olha o que a gente vai fazer. Split L name at 2 into coluna L linha. Ah, eu imaginei. Ele não vai deixar porque colocar coluna C, linha C, type C, type C. C, C. Então esse comando split, ele é bem o que propõe o comando. Então, corta esse cara em cada caractere desse dentro desses carinhas, certo? Clear W Y vagas table. Vamos ver. Então, vou colocar um check, sai subir RC igual a zero. Então, olha que legal, a gente deu um split, pegou a coluna e a linha, demos um de table na nossa tabela de objetos e verificamos se sai sobre RC igual a zero. Se sim, o que a gente vai fazer? Para cada carro, a gente vai criar o objeto carro, certo? Então, vamos colocar aqui LO carro type refer to carro, certo? Certo.
bacana. E a gente vai dar um... Eu vou aqui no carro, vou colocar uma coisinha bem, uma coisa bem simples, data, m cor, type, char10, m, v final, type, i, m, aceleração, type, i. Então eu coloquei os atributos aqui, coloquei público mesmo, pra gente não ficar colocando cada carinha aqui, só pra dar uma agilizada, certo? Então tem esse carinha carro aqui. Então, create object. Aí vou colocar o tipo de carro também, né? Vou voltar aqui, carro, e o m, type. Type char10. Pronto. Então, create object, ali ó, carro. Como ele não tem método constructor, a gente pode passar os parâmetros assim, ó. No caso, eu vou passar só o parâmetro tipo. M, type, igual. Na verdade, eu vou colocar aqui, ó. Type, fcode. Então, eu criei o carro. Ah, na verdade, isso aqui, esse carinha aqui tá errado, porque eu não preciso declarar ele. Onde ele tem? O carro. Dentro da própria variável aqui, ó. Object, carro. Certo? A gente vai guardar ele aqui. Então, criando objeto. Então, ele ponteirou em qual célula que tem a vaga. Dentro dessa estrutura tem o... Ó, dentro dessa estrutura aqui, tem objeto carro. Então, ele vai criar o objeto carro e vai setar um dos atributos dele público, o fcode, para saber qual carro ele criou. E a gente vai atualizar a exibição da imagem ali com o carro criado. Então, vamos lá. Carro method. Não sei como é que faz isso. Eu vou ter que criar um método change picture. Vamos ver aqui. Estou nas vagas. Vamos colocar um método público. Import type n. Legal, ele chegou aqui já que não tem o carinha aqui. E vamos dar uma olhada. Vamos dar uma pesquisada na nossa classe picture. Refresh. Change. Realmente eu não sei se só citando ele funcionaria. Load picture. Será que se eu só mandar esse load picture ele funcionaria de novo? Porque daí eu não precisaria nem mandar este. Ah, preciso porque essa aqui é uma classe, tá? Call método me load picture. Aqui no load picture eu vou criar uma importação e type n. Ou seja, um parâmetro aqui, certo? Olha que interessante, isso aqui é muito interessante e muito importante vocês observarem agora. Seguinte, tá vendo aqui? Esse load picture já estou usando em alguns lugares.
Se eu colocar esse import em tal, ou seja, esse parâmetro, eu vou ter que colocar em todos os lugares que eu estou chamando esse método, esse parâmetro. Se eu colocar esse cara aqui, optional, aí eu não vou precisar fazer isso. Então, eu vou colocar só nos que eu exatamente quiser e ele não vai criticar porque eu coloquei esse parâmetro como optional. Optional. Então, eu vou colocar aqui, ó. If is initial, executa esse cara. Else and if. Else, eu vou executar um outro. Aqui eu poderia colocar um case para cada tipo, né? Na verdade tem, vamos lá, vai. Sem preguiça. Case. When others. And case. Então quando não passar nada, ele vai passar por esse carinha, que é a vaga. When car 1. When car 2. When car 3. Vamos ver se ele vai funcionar, tá? Eu nunca fiz isso. Sem destruir o objeto. Tá, vamos colocar aqui. Não, quando for carro 1. Para isso, a gente vai ter que colocar car 1. Achar um carro. Vamos lá de novo na SMW0. Vamos ver se essa porcaria tá gravando. Plim. Vamos colocar car 1. Vamos achar um GIF. Eu acho que aquele cara lá, vamos colocar o paint. Vou converter em... Ó, que bonitinho. Vamos salvar como? Ponto .gif. Aí vai ficar blá, 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 blá. Aí até que ficou bom. Carro.gif. Ele vai... Foi. Legal? Vou salvar tudo, ativar tudo e vamos ver o que acontece. Carro 1. Carro 1. Carro 1. Reto. Será que ele cai aqui? Hum. Eu vou voltar aqui, vou colocar no lugar certo, porque senão toda hora ele vai passar por aqui, né? Porque ele passa quando ele está criando. Então vamos aqui, nesse evento aqui, no class. Às vezes a navegação falha, tá? Isso é um pouco normal. Então vou colocar aqui, change picture. Então nesse caso, a gente fez um case aqui, ó, mas a gente pode fazer aqui, porque ele já vai estar tratando o próprio Fcode lá dentro. Vamos lá. Criar carro 1. Fcode. Load picture. Não mandei nada pra cá. Então, tchau. Tá vendo? Às vezes a navegação falha. Isso aqui também é um erro do ABAP. Dessa versão do ABAP. E type. Certo? Eu tô passando o e-type para ele saber o que ele tem que fazer. Carro 1. Entrou, vai entrar aqui. Então, ó, se o type for car 1, mete esse carinha aqui. Ah, que legal, hein? Ficou um pouquinho estranho por causa desse fundo aqui. Dá pra gente fazer o fundo transparente. Certo? Eu acho que dá pra fazer. Mas, deixa eu tirar aqui. Não é exatamente a preocupação que a gente precisa ter agora. Então, olha que legal. Eu crio o carro que eu quero. Ó. Deixa eu pegar um outro carro aqui. Vou salvar.
Carro 2. Vou pegar outro carro aqui. Carro 3. Os 2 e 3 são GIFs. Então a gente vem aqui. Vamos aqui barra NSMW0. Vamos colocar os dois carrinhos. Carro 2. Vou criar eles. Carro 2. Aviado. Ops. Carro 2, carro 2, carro 2. E carro 3. Bacana. Feito isso, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó. No Picture tem o carro 1, o carro 2 e o carro 3. A gente podia colocar uma variável só e ir alterando esse carinha aqui, ó. Ficaria muito mais, digamos, muito mais elegante, né? Sem replicar toda essa montoeira. A gente põe só em variáveis aqui e só passa esse Object ID. Mas tudo bem. Certo? Não é exatamente o objetivo da aula, senão a gente vai perder muito tempo. Beleza. Carro 1, carro 2. Ah, que legal. Ó. Então, tá vendo? Isso aqui ficou feio. Vamos trocar. Quero trocar. Carro. Se for GIF, ele não vai abrir. Aqui, ó. Salvar. Carro 1. Então a gente vem aqui na barra NSMW0. De novo. Parte binárias. Vamos pegar o carro 1. Vamos executar. Vamos alterar. Sim. Carro 1. Carro. Aqui, ó. Ponto GIF. Vamos voltar aqui. Carro 1. Pá. Ah, que legal, cara. Carro 2. Carro 3. Tá bom. Esse parking aí tá me irritando. Porque ele tá feio. Esse fundo branco aí não é legal. Estacionamento. Nossa, estacionar não. Tem que ser ponto .gif. Isso aqui é ponto .gif? Não, é meio estranho. Bom, vou salvar isso aqui. Duas horas depois. Vaga. É, ficou melhor, né? Então eu venho aqui. Quero esse carrinho. Aqui, esse quero outro. Ó, tô estacionando, hein? Olha quantos carros iguais. Então, por trás, olha que bacana, ele está criando um objeto para cada um. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um duplo clique aqui e eu vou exibir as propriedades desse carro. Legal? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou exibir com uma mensagem, tá bom? Senão eu vou morrer aqui. Vamos lá. Então, eu tenho um double clique aqui. Porque senão eu vou ter que criar um LV para exibir assim como um doc container. E não é o caso agora. Então vamos lá. Eu vou aqui nos eventos. Cadê o eventinho? Tem, ó, double clique. Aqui, olha que interessante. Para pegar este evento aqui, eu preciso também pegar o nome do objeto, porque eu preciso saber com quem ele deu double clique. Então eu vou fazer do mesmo jeito. Aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Vou copiar bastante aqui, ó.
pegar, alterar. Eu vou colocar o nome do bichinho. Vou dar um split e tal. Só que em vez de fazer isso aqui... olha que só. Tem um erro aqui. Qual é o erro? Quando eu crio o carro aqui, eu crio, tá vendo? Create Object, tal. Só que eu não atualizo essa estrutura de volta na tabela. Então, quando ele sai daqui, o objeto fica perdido. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar o objeto nessa tabela. Senão, quando eu chegar lá, der o duplo clique, o objeto não vai ter mais a referência. É como se ele não existisse. Ele existe, mas ele fica no limbo. E fica esperando o Garbage Collector pegar ele. Então, vamos lá. Modify. Aqui a gente vai criar uma variável ltabix, type i. Nós vamos mover o move sitetabix to ltabix. Por quê? Porque a gente vai guardar a linha na qual contém esse carinha aqui. E quando a gente der o modify, nós vamos dar um modify index ltabix. Então, modify tabela from estrutura índice tal. Agora a gente guardou o objeto criado. Quando a gente dá o duplo clique, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o seguinte. Vamos colocar aqui uma variável L, string, type e string. Certo? Vamos colocar concatenate carro tipo. No caso, a gente só colocou essa propriedade. Daria para fazer, por exemplo, quando a gente vai criar um carro, ele abrir um pop-up para a gente dizer as propriedades do carro. Ou no caso, se está no estacionamento, dizer a hora de chegada, a hora de saída e tal. Apesar que isso aí é tudo de sistema, né? Então, bacana, legal. Vamos aproveitar isso aqui então para fazer isso, ó. Cadê o carro? Vamos colocar outras coisas, por exemplo. Isso aqui não é muito atributo de carro, tá? Seria mais o atributo da vaga. Mas a vaga já está criada. Poderíamos colocar o atributo da vaga, então, né? Aqui, ó. Na vaga, vamos colocar isso de atributo, então. Vamos colocar público para dar uma agilizada. Então, data, hora, type, timelo. Sai, timelo. Que é a hora do parking. E quando a gente der o constructor, o que a gente vai fazer aqui, ó? Igual, sai, timelo. Certo? Então a gente guardou a hora do parking, do estacionamento, que ele foi criado. Então a gente vai colocar aqui também. Então, carro do tipo tal, estacionado na hora, dos pontos. E esse carinha aqui, a gente tem o objeto vaga hora. Message lstring type i. Ponto. Vamos ativar tudo. Põe. Beleza, temos os parkings. Vamos criar um carro aqui agora. Vamos criar esse carro aqui também. Criar aqui, criar aqui. Vou dar um duplo clique aqui. Carro tipo car 1, estacionado na hora. Ficou horrível, né? Ficou.
Primeira coisa, a gente coloca separate by space, certo? A hora, vamos colocar assim, ó. A hora ficou igual a interna, vamos colocar write hora to lstring. Isso aqui vai forçar que o sistema converta a hora, em vez de colocar essa hora interna, para a hora visível para o usuário. E aqui a gente troca aqui, ó. Então olha que legal, a gente usou a própria variável string para conter esse valor convertido e para depois no final entrar nela mesma. Louco, né? Tão louco que nem deu certo. Ah, ele não deixou fazer isso. Eu vou colocar char 255. A variável string ela é um pouquinho chatinha, ó. Então a gente colocou variável char. Nem precisa ser tanto, né? Char de 100. Ah, que legal. Carro do tipo car1 estacionado na hora tal, tal. Car2, car3, car1. Legal, né? Então, perceba, a gente tem um controle total dos objetos que estão envolvidos e a gente não usamos o mínimo de código possível com o objeto. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu vou colocar o máximo que a gente consegue aqui no splitter. Vamos ver o que acontece. Nossa, olha isso. Olha, por que ele foi até aqui? Por causa disso, ó. Tem que colocar aqui 16. Nossa, ele vai explodir. Nossa senhora, legal name. Provavelmente porque eu coloquei... Bom, eu vou voltar, vai. Provavelmente porque deu um pau louco aqui. Vamos voltar, chega. Então, é isso aí. Beleza, pessoal? Olha que legal. Gostaram? Ficou legal, né? Tá vendo? Dá até pra bolar joguinhos com isso. Pessoal, é isso aí. Aprendemos bastante sobre splitter, certo? E bastante coisa sobre evento. E estamos indo bem. Espero que tenham gostado, tanto quanto eu gostei de fazer essa aula, porque eu nunca tinha feito algo assim. Já tinha feito outras coisas com esses objetos e tal, mas desse jeito assim, não, ficou muito legal. Bacana, né? É isso aí, um beijo na bunda e fui!